Olá pessoal, nesse vídeo daremos continuidade ao estudo de algumas das propriedades da luz que observamos no nosso dia a dia. Bom, primeiramente vamos continuar estudando um pouquinho sobre fenômenos de reflexão da luz. Primeiro é importante, a gente já viu que, por exemplo, uma luz quando ela é refletida ou ela muda de meio, ela pode ter uma componente que é refletida e uma componente refratada. Mas aqui é importante a gente só chamar a atenção que quando eu tenho uma luz refletida, essa luz que ela é refletida, ela pode ser desviada aqui do caminho, dependendo de como que vai ser, por exemplo, a superfície entre a mudança desses dois meios. Então eu posso ter, por exemplo, uma reflexão que eu vou chamar de especular, e essa reflexão ela é especular quando a luz ela vai ser refletida por uma superfície lisa. Então, por exemplo, quando eu tenho um espelho, que ele é formado por uma superfície muito bem polida, o que vai acontecer? Na hora que esses raios de luz baterem aqui nessa minha superfície, então eu vou ter aqui exatamente lá aplicando a regra lá da reflexão, então eu vou ter aqui que o ângulo de incidência é igual ao meu ângulo refletido, só que todos os meus feixes refletidos, como essa é uma superfície muito lisa, todos os meus ângulos dos meus feixes refletidos vão ser iguais, ou seja, eu vou ter o que a gente chama de reflexão especular. E a partir daí que, por exemplo, a gente consegue ver, por exemplo, a partir de um espelho, uma formação de uma imagem nítida. Então, se eu quiser ter uma formação de uma imagem nítida de um espelho, eu preciso de ter uma superfície lisa aqui. Então eu teria essa reflexão especular. No entanto, caso contrário, se eu tiver uma superfície aqui cheia, por exemplo, de defeitos, de rugas ou de curvas aqui, o que vai acontecer? É claro que em cada ponto desse feixe, a minha lei de reflexão continua sendo válida. Só que o detalhe é que, por exemplo, aqui a minha normal estaria, por exemplo, nesse ponto. E aí o meu ângulo incidente é igual ao meu ângulo refletido. Só que nessa ponta aqui, a minha normal muda de direção. Então, o meu ângulo também muda. Ou seja, em cada ponto eu vou fazer com que o meu feixe refletido ele seja refletido em direções bem diferentes. Isso é que a gente vai chamar de reflexão difusa, que é quando a luz ela passa, ela é refletida por uma superfície rugosa. Então, por exemplo, se eu tiver um espelho que fosse dessa forma, eu não conseguiria ter um padrão de imagem aqui. Eu simplesmente, a gente fala que eu vou estar espalhando a minha luz. Ok? Então, não tem uma formação de uma imagem. No entanto, essa reflexão difusa aqui, ela vai ser importante para a gente, por quê? Porque, por exemplo, quando eu estou falando aqui de um espelho, eu estou falando que, por exemplo, eu tenho aqui uma fonte de luz, essa fonte de luz ela está sendo gerando aqui um raio que bate no meu espelho, aí eu vou conseguir ver exatamente, por exemplo, essa fonte de luz em um outro ponto. Então, eu simplesmente vejo a reflexão dessa fonte. Só que como que, por exemplo, a gente de fato vê um objeto que, por exemplo, não emite luz própria? Para mim, ver um objeto que não emite luz própria, esse objeto ele precisa ser iluminado, ok? Por uma outra luz, igual por exemplo na nossa casa, eu tenho a luz lá no teto que vai iluminar esse objeto. Só que agora nesse objeto, como é que a luz dele chega até nossos olhos? Normalmente ele vai refletir essa luz de uma forma difusa, ou seja, esse objeto ele estaria aqui emitindo luz em todas as direções, e aí sim essa luz chega até nossos olhos. Então aqui, se eu tenho aqui um olho humano aqui, então essa luz difusa aqui, ela passa a chegar até nossos olhos. Então é assim que eu consigo então observar um objeto de fato, que não emite luz diretamente. Ele é iluminado, reflete a luz de forma difusa em todas as direções até atingir os nossos olhos. Se ele emitisse uma luz aqui como se fosse uma reflexão especular, eu só conseguiria ver esse objeto se de fato eu colocar meu olho aqui exatamente nessa direção. Se eu colocar o meu olho em uma outra direção onde esse raio ele não é desviado até um certo ponto aqui,
Então, não conseguiria ver, por exemplo, esse objeto, ok? Então, isso é importante, por exemplo, quando a gente vai estudar formação de imagem, por exemplo, ok? Bom, isso é um ponto, né? Um outro ponto que é importante a gente estudar em reflexão é o fenômeno que a gente conhece como reflexão interna total, tá? Primeiro, vamos ver o que acontece, né? O que é esse fenômeno, tá? Eu falei para vocês, né, que a gente tem dois cenários quando a gente estuda, por exemplo, refração, né? E isso depende do nosso índice de refração, tá? Eu posso ter um caso onde eu tenho uma refração onde o meio ele vai de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ou seja, se eu tiver aqui, né, o N1, se esse índice de refração for menor do que o N2, tá? E a gente tinha visto que nesse caso, né, o meu feixe refratado ele vai se afastar, ele vai se aproximar da normal, desculpa, né? E aí, caso agora eu tenha o inverso, se o meu índice de refração N1 for maior do que o N2, né, o meu feixe refratado ele vai tender a se afastar da normal, tá? Então a minha normal é sempre, por exemplo, aqui nesse quadrado aqui, né, vai ser sempre esse feixe aqui formando um ângulo de 90 graus, ok? Então, por exemplo, né, o que acontece, né, se eu tenho uma fonte de luz aqui, ela emite um raio de luz nessa direção, né? Aqui eu vou estar incidindo exatamente na normal, então ele não sofre desvio, mas muda de velocidade, né? Só que agora, olha só, quando eu tenho essa situação, ele vai tender a afastar da normal, né? Então, esse feixe ele vai tender a se desviar aqui, ok? Só que à medida que eu aumento o ângulo de incidência, note que eu estou aumentando o ângulo de incidência aqui, ó, o que vai acontecer? O meu feixe refratado, o ângulo, né, do ângulo de refração aqui, ele vai ser sempre maior do que o meu ângulo de incidência. Isso nessa condição, onde o índice N1 é maior do que o N2, tá? Ou seja, eu estou saindo de um meio mais refringente e querendo entrar num meio menos refringente. Só que eu vou chegar numa condição que, olha só, que o meu feixe refratado ele vai chegar numa condição onde ele forma um ângulo de 90 graus. Né? E aí o que acontece? Nessa condição, o meu feixe refratado ele vai sair aqui tangente à minha superfície. Tá? E aí se eu tiver um ângulo maior, de incidência maior do que esse ângulo, que é o ângulo crítico, o que vai acontecer? Eu não vou ver nenhum feixe refratado mais, né? Porque eu não tenho nenhum ângulo aqui maior do que 90 graus, né? Então, eu só teria o meu feixe refletido, tá? E isso é exatamente o que a gente chama, então, de reflexão interna total. O que isso significa? Significa que numa condição onde eu tiver um ângulo de incidência maior do que esse ângulo crítico, eu não tenho mais o meu feixe refratado. Eu só vou ter o meu feixe refletido, tá? Só que isso, de novo, tá? Só vai acontecer quando eu tiver com a luz saindo de um meio, né, com um índice de refração tal que seja maior do que o índice de refração onde a luz ela tende a querer entrar aqui, tá? Então, estou saindo de um meio mais refringente e querendo entrar no meio menos refringente, tá? O inverso não acontece, tá? Se eu tivesse uma luz, né, por exemplo, fazendo esse caminho aqui, ó, o que ia acontecer? Note que nesse caso, né, o meu feixe refratado, ele vai tender sempre a se aproximar da normal, não é? Então ele vai fazer alguma coisa assim. Se eu aumentar o meu ângulo de incidência, o que vai acontecer? Meu ângulo ele vai aumentar ainda mais, ok? Ou seja, eu aproximo ainda mais da normal, né? Eu não vou ter nenhuma condição o qual esse meu ângulo do meu feixe refratado ele vai sumir, né? Ele vai chegar, por exemplo, a se aproximar aqui da normal, né? A única condição seria eu fazer essa incidência, né? Se eu incido assim, tangente à minha superfície, obviamente o meu feixe vai continuar tangente à minha superfície, tá? Então, na condição inversa, eu nunca vou ter reflexão interna total, ok? Só que note que a lei de Snell, né, ela vai continuar sendo válida, tá? Só que para mim saber exatamente esse ângulo crítico, então eu vou falar, né, por exemplo, que isso aqui
é meu feixe incidente, tá? E esse aqui é a parte do meu feixe refratado, né? Só que então, na condição do meu feixe refratado, no ângulo limite, onde esse ângulo seja igual a 90 graus, né? Ou π sobre 2, tá? Então, eu exatamente tenho o meu ângulo crítico, né? Ou seja, o meu ângulo crítico para a reflexão interna total vai ser dado por essa relação, tá? Que seria o arco seno do N2 dividido por N1, ok? Ou seja, do índice, né, de refração do meio onde a luz está entrando, dividido pelo meio do índice de refração de onde a luz está saindo, né? O incidente para o refratado, ok? Então, essa seria uma condição de reflexão interna total, tá? Esse fenômeno ele vai ser um fenômeno até muito importante e usado em diversas aplicações, porque pensa que esse feixe de luz ele tem uma certa energia, correto? Ou uma intensidade, né? Igual a gente já estudou para uma onda qualquer. Quando eu tenho um fenômeno de reflexão e refração, igual por exemplo aqui, parte dessa luz ela vai ser refratada e parte dessa luz ela vai ser refletida. Ou seja, a intensidade desse meu feixe incidente ele vai ter que ser de alguma forma dividido, né? Com parte sendo para a luz refratada e parte para a luz refletida. Ou seja, a mesma coisa vai ser a energia, correto? Parte da energia ficará com esse feixe refratado e parte com a minha energia do meu feixe refletido. Só que nessa condição de reflexão interna total, eu não tenho mais o meu feixe refratado, né? Ou seja, toda a minha energia estaria concentrada aqui no meu feixe refletido, tá? Então a intensidade, né, a energia desse feixe, ela seria diferente daqui, tá? Porque eu não tenho mais o meu feixe refratado, ok? Então isso, né, a gente vai ver logo à frente, né, que a gente pode usar isso em algumas aplicações, beleza? Então esse é um ponto, né, importante de ser estudado, tá? Bom, alguns exemplos, né? Primeiro, um exemplo mais simples, se eu, por exemplo, pegar aqui, eu tenho, por exemplo, um triângulo, né, de um certo vidro, tá? Então, vamos supor que eu incida a luz nesse vidro, né? Vamos falar que isso aqui é ar, aqui é o vidro, né? Isso tudo é ar, tá? Aqui é ar, né? Então, tem um ambiente ar, tá? Onde eu vou falar que o meu índice de refração é aproximadamente igual a 1, tá? Primeiro ponto, nessa condição, índice de refração, o feixe saindo do ar e entrando no vidro, lembra que nessa condição eu nunca vou ter reflexão interna total. Por quê? Porque o índice de refração do ar é menor do que o do vidro. Ok? Só que agora, olha só, então eu vou ter esse ponto, né? Aqui eu não vou desviar porque eu estou fazendo incidência, né, normal, ok? Só que nesse ponto aqui, ó, eu poderia ter uma refração e uma reflexão, correto? Só que note que, olha só, nesse ponto, eu estou com o meu feixe, ele está saindo do vidro e querendo entrar no ar de novo, tá? Ou seja, ele está indo do índice de refração maior e querendo entrar no índice de refração menor, tá? Então, eu estou numa condição onde eu posso ter reflexão interna total, tá? Só que se a gente calculasse o ângulo crítico para esse vidro aqui com índice de refração 1,5, eu vou ver que meu ângulo crítico ele é 41,8 graus, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se o meu ângulo de incidência, né, nesse vidro aqui, por exemplo, nessa superfície, ele for maior do que 41,8 graus, eu sempre estarei numa condição de reflexão interna total, tá? Ou seja, então se eu tiver um triângulo aqui como esse, né, um pedacinho de vidro exatamente com esses ângulos, tá? Significa que na hora que eu passar esse feixe aqui em uma das faces, né, com incidência aqui normal, na hora que ele bater nessa face, tá? Esse ângulo de incidência, né, ele vai ser 45 graus, ou seja, maior do que o meu ângulo crítico, então eu não vou ter um feixe refletido aqui, refratado, né? Eu só vou refletir esse feixe na minha interface, né? E aí, de novo, aqui eu não tenho reflexão interna total, porque ele está em incidência normal, né? Eu até poderia ter uma condição de reflexão interna total aqui, porque eu ainda estou saindo de um meio mais refringente, querendo entrar num meio menos refringente,
tá? Mas como o ângulo é de 90 graus, então ele consegue passar, né? Ou seja, na verdade, o meu ângulo de incidência aqui é zero, né? Em relação a normal, ok? Bom, agora se eu fizer um outro triângulo como esse, olha só, aí eu vou ter duas condições de reflexão interna total nesse ponto, tá? Então, o meu feixe ele ficaria aprisionado aqui em um certo ponto, né? Nesse vidro, tá? Então, é mais ou menos, né? E é exatamente isso que, por exemplo, acontece quando a gente faz, por exemplo, a lapidação de um diamante, tá? Por que que o diamante ele parece, né, ainda mais bonito, tá? Bom, se a gente pegar, né, o diamante é um material feito de carbono, tá? E o índice de refração desse diamante, a gente sabe que é 2,4, tá? Então, se eu calcular o ângulo crítico para reflexão interna total, ele vai ser de 24,6, tá? O que isso quer dizer? Qualquer ângulo, né, de incidência numa superfície aqui dentro desse diamante que for maior do que isso, tá? Eu vou ter uma condição de reflexão interna total. Só que note que esse ângulo é muito pequeno, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu incida aqui um raio de luz qualquer, né, nesse diamante, e aí ele vai bater numa interface aqui lá dentro, tá? Vamos supor que esse feixe está lá dentro. Na hora que ele bate aqui, ainda mais dependendo de como que esse diamante ele é lapidado, essa pedra é lapidada, né? E aí o pessoal faz exatamente com várias faces, né? Porque nessas faces eu sempre vou ter ângulos normalmente maiores do que isso. O que vai acontecer? Vai acontecer muito parecido com isso aqui, né? Eu vou fazer com que na hora que eu incidir esse raio de luz dentro do diamante, eu vou acabar aprisionando a luz lá dentro, né? Então ele fica aparecendo muito mais luminoso, né? Porque a luz ela está sendo aprisionada, ela vai sofrer várias reflexões internas totais aqui, né? Dentro dessa superfície, tá? Antes de conseguir, por exemplo, sair de novo, né? Então ele vai formar aqui, né? Vai concentrar muito a luz lá internamente, né? Então ele parece, né, bem brilhante, né? Isso por causa exatamente desse ângulo crítico que é bem pequeno, tá? Que é uma característica aí do diamante, né? Uma aplicação muito importante, né, que vocês provavelmente já ouviram falar, é a de fibra ótica. O que é uma fibra ótica que a gente, por exemplo, usa hoje, né, para transmitir internet de alta velocidade, né? Primeiro, por que é de alta velocidade? Porque eu estou trabalhando com luz e a gente sabe que a luz é uma das coisas que se propaga, né, com maior velocidade possível. É claro que eu não estou no vácuo, né, mas é uma velocidade extremamente alta, ok? E aí, só que aí, qual que é o problema, né? Se eu tivesse a luz se propagando aqui em um meio qualquer, né, o que vai acontecer? Ela vai sofrer um monte de reflexão, um monte de refração, né? Então ela vai acabando perdendo força ao longo do caminho, né? Ou, por exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, apontando, mesmo que seja um laser, né, de luz concentrada e jogando ele no ar, a gente sabe que eu não vou conseguir ver esse feixe de luz, né, por uma distância muito grande, né? Só que agora, se eu fizer um dispositivo, né, onde eu quero transportar essa luz para uma distância muito grande, né, e aí se nessa luz eu carregar uma certa informação, tá, como é que eu consigo transportar essa luz sem muita perda de energia? Né? Exatamente fazendo um dispositivo como esse, né, onde eu vou usar exatamente da minha reflexão interna total. Tá? Então, uma fibra ótica, você faz ela de um material aqui, normalmente tipo um acrílico, né? Você vai ver que é um material mais ou menos transparente, né? Mas é tipo como se fosse um acrílico, né? Tem esse material, ele vai ter um certo índice de refração que é maior do que o meio externo, tá? Então, na hora que eu jogar a luz aqui dentro, e aí eu jogar essa luz com um ângulo que for maior do que o ângulo crítico para esse material, tá? Então aqui, né? Deixa eu apagar de novo aqui. Então, se eu tiver um ângulo de incidência que for maior do que esse ângulo crítico, então meu ângulo de incidência aqui, o que vai acontecer? Eu não vou ter o meu feixe refratado aqui, então eu só vou ter o meu feixe refletido, tá? E aí o que vai acontecer é que dentro dessa fibra ótica, na hora que eu jogo o meu feixe de luz aqui, ele vai sofrer somente sucessivas reflexões internas totais, tá? Então, eu vou conseguir transportar essa luz para uma distância muito grande, né? E é claro, a sua fibra ótica, você, por exemplo, não pode dobrar ela demais, senão você quebra essa fibra, né?
E aí você perde essa condição. Okay? Mas então eu consigo transportar essa luz numa distância muito grande com uma perda de energia muito pequena, né? E aí em altas velocidades, né? Então por isso que, por exemplo, a gente faz, né, transmissão de internet, né? Exatamente usando hoje fibra ótica, né? Então é uma das aplicações aí que usa simplesmente o fenômeno de reflexão interna total, ok? Bom, um segundo fenômeno que a gente normalmente observa, né, com frequência é o fenômeno de miragem, né? O que é esse fenômeno de miragem? Eu falei para vocês, né, que a luz, né, em vídeo anterior, a luz ela se propaga em linha reta, tá? Desde que a gente esteja no meio homogêneo, né, ou não tenha mudança de meio, tá? Mas vamos pensar que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma superfície, né, uma superfície, por exemplo, de um asfalto muito quente, tá? Se essa superfície ela está muito quente, o que vai acontecer com o ar aqui em volta, né? O ar aqui próximo a essa superfície ele vai esquentar. Quando esse ar esquenta, né, o que vai acontecer? Ele vai tentar expandir, tá? Então ele vai subir, né? Então o ar mais quente ele vai querer, eu vou gerar tipo uma corrente de convecção aqui, né? Então esse ar quente sobe e o ar frio ele vai querer ficar descendo aqui, tá? Mas eu vou gerando sempre essa corrente, né? Só que o que isso faz? Isso faz com que a densidade do ar próximo a essa superfície, ela vai ser diferente ao longo da altura, tá? E se eu mudo a densidade ao longo dessa altura, então eu tenho um meio que não é mais homogêneo, tá? Então o ar que a gente fala lá que o índice de refração é aproximadamente igual a 1, tá? Só que nesse caso aqui, o índice de refração ele vai mudar à medida que eu mudo essa altura. Tá? Então, na hora que um feixe de luz, ele, por exemplo, né, ele vem aqui, bate nessa árvore, e essa árvore vai refletir de forma difusa, né, esses feixes, né, até chegar num observador aqui, né? Só que nesse caso, olha só, quando esse raio de luz ele passar por esse ar e que tem variação do índice de refração, o que vai acontecer? Ele vai mudando sempre de caminho. Tá? Ou seja, esse feixe, ao invés de ele se propagar em linha reta, é como se ele estivesse propagando aqui, formando uma curva. Tá? Só que note que essa curva está acontecendo porque eu tenho mudança no índice de refração. Tá? Então, esse é um meio que ele é não homogêneo. Tá? Então, é diferente, né? Então, tem uma situação diferente. Só que quando esse feixe se curva, o que vai acontecer? É como se ele estivesse sendo refletido na minha interface aqui, né? Ou seja, a gente observa uma imagem como essa, né? É como se estivesse formando um espelho aqui, né? Dá a impressão, quando a gente vê esse fenômeno de miragem, né? Dá a impressão de que eu tenho uma poça de água aqui, né? E aí eu estou simplesmente refletindo esse negócio na minha interface, né? Mas não tem água nenhuma, né? Isso é um fenômeno de miragem que ocorre simplesmente porque eu estou curvando esse feixe, tá? Uma forma de observar isso, se vocês procurarem até no YouTube aí, né? Como existem experimentos até simples que vocês até conseguem fazer em casa, bastaria você ter, por exemplo, tipo um aquário, né? Uma superfície de vidro, né? Se eu fizer um recipiente como esse aqui de vidro, por exemplo, tá? E jogar uma luz externa, por exemplo, um laser, né? O que vai acontecer? Bom, se eu tiver somente água normal aqui, né? Se eu jogar lá o meu laser, né? Ele vai ter simplesmente uma componente que é refratada e uma componente refletida, correto? Bom, agora o que acontece se eu, por exemplo, né? Encher de açúcar ou sal, tanto faz nessa água, tá? Só que eu vou fazer ele de tal forma que, por exemplo, a densidade de água aqui, ela seja maior do que aqui, tá? Ou seja, eu vou enchendo de açúcar, mas eu não vou misturando isso de forma homogênea, né? Vou deixando depositar açúcar no fundo aqui, de forma com que a densidade da água, ela vai diminuindo à medida que a altura aumenta. Tá? Ou seja, eu vou reproduzir exatamente esse efeito, né? E aí na hora que eu jogar a minha luz aqui, o que vai acontecer? Esse meu feixe ele vai se curvar, tá? Ele pode ter até a condição que ele saia aqui, tá? Então existem experimentos aí onde o pessoal faz isso na internet. Se vocês procurarem feixe de luz se curvando, alguma coisa assim no Google, no YouTube,
tá? Vocês vão ver esse tipo de efeito, né? Então dá para ver direitinho, por exemplo, uma luz laser, né? Ela passa na água e ela se curva, né? Até sair numa outra ponta, ok? E isso faz simplesmente quando você faz uma mudança, né? Tem um meio não homogêneo, tá? Então esse é o fenômeno de miragem, né? O outro fenômeno que a gente vai estudar está relacionado ainda à refração, né? Que vai ser a dispersão da luz, tá? Só que isso vai estar relacionado exatamente ao comprimento de onda, né? Lembra lá, né, que a velocidade de propagação de uma onda qualquer, uma onda harmônica, né, que no caso a luz ela também é uma onda harmônica, né, ela é dada pelo comprimento de onda dessa luz vezes a frequência. Bom, e aí eu falei na refração que quando eu tenho uma mudança de meio, a velocidade de propagação muda, ok? Se eu mudo a velocidade de propagação dessa onda, dessa luz, obrigatoriamente eu tenho que mudar o lado direito dessa equação, tá? Só que eu não estou mudando a fonte, né? Se eu tenho, por exemplo, um laser pointer, né? Uma fonte de laser, tá? E ele é uma luz vermelha que tem uma certa frequência, né? Na hora que eu mudo de meio, a frequência dessa luz não muda, ela continua sendo um laser vermelho, né? De cor vermelha lá, tá? Só que se eu mudo a velocidade, então obrigatoriamente eu vou ter que mudar o comprimento de onda dessa luz, né? Agora, se eu mudo o comprimento de onda, significa então, né, no final das contas, é que meu índice de refração ele vai depender também desse comprimento de onda, tá? Ou vice-versa, né? Ou o comprimento de onda ele passa a depender do meu índice de refração, tá? E é daí que vai surgir o fenômeno de dispersão, né? Porque note que, olha só, o comprimento de onda da luz em um certo meio, ele é diferente porque depende da velocidade de propagação, tá? E aí se eu substituir, né, essa frequência aqui pela relação, né, da velocidade de propagação da luz no vácuo, tá? Eu chego nessa relação, né, que vai relacionar o comprimento de onda com o índice de refração ou o comprimento de onda com o comprimento de onda da luz no vácuo, ok? Então a gente normalmente distingue aqui esses dois casos, né? Então, por exemplo, se eu definir lá, né, o índice de refração, a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz em um meio qualquer, e aí a velocidade da luz em um meio qualquer eu também posso escrever como lambda f, tá? Ou seja, e esse lambda depende, né, ele vai variar para cada velocidade, ou seja, para cada meio, significa que o meu índice de refração ele depende do lambda, tá? E ele depende de forma inversa, né? É 1 sobre lambda aqui, tá? Ou seja, quanto maior for o comprimento de onda dessa luz, tá? Menor será o índice de refração naquele meio, tá? E aí só a gente ter cuidado aqui, que quando eu analiso em termos de frequência é o inverso, né? Frequência é o inverso do comprimento de onda, né? Quanto maior a frequência dessa luz, menor é o comprimento do índice de refração no meio 1, né? Então esse aqui, olha só, é o F2 e aqui é o N1, tá? Então note que isso fica invertido, tá? Aqui é lambda 1, lambda 2, aqui é F2, F1, tá? Então, quanto maior o comprimento de onda, menor o índice de refração. Quanto maior a frequência, maior o índice de refração, tá? Então, se a gente olhar nessa curva aqui, ó, essa curva aqui está em relação, estou aumentando em relação ao comprimento de onda, esses aqui são valores de comprimento de onda, tá? Então, quanto maior é o valor do comprimento de onda, menor vai ser o índice de refração, tá? Só que nessa direção dessa seta, a minha frequência está diminuindo, ou seja, quanto menor é a minha frequência, menor o meu índice de refração, ok? Então eu tenho essas duas condições, né? Ou seja, o que isso significa? Significa que quando eu tenho uma luz branca e essa luz branca incide em um certo meio, cada comprimento de onda, né? Ou seja, cada cor, ela vai refratar com um ângulo diferente, né? Então, por exemplo, se eu estiver nessa situação aqui, eu estou incidindo luz branca, a gente sabe que a luz branca é composta por todas as cores, né?
ou todos os comprimentos de onda na região do visível, tá? Aqui, olha só, na hora que eu tiver, né, por exemplo, fazendo incidência num vidro que tem um índice de refração maior do que do ar, o que vai acontecer? A luz com comprimento de onda maior, que é o vermelho, ela vai desviar menos do caminho, né, tá, em relação à luz azul, que tem um comprimento de onda menor, né, então, que vai desviar mais, tá? Então, note que a luz azul ela se aproxima mais da normal em relação à luz vermelha, tá? Agora, quando eu tiver o inverso, né, a luz, por exemplo, ela está saindo do vidro e querendo entrar no ar, isso inverte, tá? Mas, de novo, note que a luz azul ela tende a se afastar mais, né, a desviar mais o seu caminho em relação ao que era esperado aqui, se a luz propagasse em linha reta, né? Não mudasse de caminho aqui, tá? Então, exatamente por causa disso, né, porque o índice de refração depende do comprimento de onda, que a gente tem o fenômeno de dispersão da luz, né? Então, por exemplo, se eu faço a incidência, né, de uma luz branca e um prisma como esse, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de um padrão como esse aqui, tipo de arco-íris, né? Onde a luz vermelha vai ser a que menos vai desviar de caminho, né? Note que aqui seria, né, mudança de caminho zero, né? Então a luz vermelha é a que menos desvia, tá? E as luzes com comprimento de onda menor ou maior frequência serão as que mais vão desviar, tá? Então eu vou ter a formação desse padrão tipo um arco-íris aqui, né? Com a formação de todas as cores, essa dispersão num prisma, né? E aí, falando em arco-íris, é exatamente o mesmo fenômeno que acontece do arco-íris, né? Só que no arco-íris, o que causa a dispersão da luz, eu tenho lá o Sol, né, emitindo luz aqui em todas as direções. Na hora que essa luz do Sol ela bate numa gotícula de água, o que vai acontecer? Né? O índice de refração muda do ar para a água, né? Então nessa gotícula eu vou ter a dispersão, a refração, reflexão e, portanto, a dispersão dessa luz em todas as direções aqui, tá? Só que, como o comprimento de onda, o índice de refração muda com o comprimento de onda, eu vou ter a formação dessa dispersão, né? Então, por isso que eu formo também esse padrão do tipo de arco-íris, né? Que é um outro fenômeno que a gente observa, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Abraço, obrigado.